Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Geniana. Eu estudo bioquímica na Universidade Federal de Viçosa e, como parte avaliativa da disciplina Métodos Instrumentais de Análise, eu trouxe aqui uma videoaula para vocês com a proposta de falar um pouquinho sobre análise instrumental, pela cotações de alguns equipamentos utilizados nesse tipo de análise e a aplicação desses equipamentos na análise cromatográfica. Começando aqui com a análise das cotações, eu trouxe para vocês dois equipamentos como exemplos. O primeiro desses equipamentos é um HPLC do modelo Prominence da marca Shimadzu. Esse é um equipamento muito completo, né? Ele é um cromatógrafo líquido de alta eficiência. Ele é um aparelho utilizado tanto para separação, quantificação e purificação de amostras. E dentre as principais qualidades desse aparelho, tem a injeção rápida de amostra dele, né? Sua alta sensibilidade de detecção e a faixa de detecção dele, que vai do ultravioleta até o visível. Ou seja, ele abrange bastante, uma área bem extensa aí do espectro eletromagnético. A cotação desse aparelho, a cotação dele, né, a compra dele fica em torno mais ou menos de 320 mil reais. O outro modelo de aparelho que eu trago para vocês é o espectrômetro de massas ICAP, do modelo ICAP 7200 ICP-OES, da Thermo Scientific. Esse equipamento é um equipamento bem compacto, né? Ele ocuparia uma pequena... Ele ocuparia, no caso, um pequeno lugar, né, no seu laboratório. Esse espectrômetro, ele é um espectrômetro de absorção atômica com emissão óptica por plasma. Ele é ideal para amostras complexas, ele possui alta sensibilidade e potência, ele serve tanto para análises qualitativas, quantitativas e semi-quantitativas, e o detector dele é por CID. Ele é um aparelho mais caro e a cotação dele é de 480 mil. Bom, por último aqui na parte de cotações, eu trago para vocês a comparação entre esses dois equipamentos. Para vocês verem, eles não diferenciam tanto assim de preço, né? Mas eles são equipamentos para análises. Eles são equipamentos para análises diferentes, né? No caso, o HPLC, quando você quer quantificar amostras a baixas concentrações, da mesma forma analisar os componentes que tem nessa amostra, bem como purificar essa amostra, é preferido você comprar o equipamento HPLC, que ele vai ser muito útil, por exemplo, quando você quer trabalhar com proteínas, com lipídios, análise de alimentos. Mas o espectrômetro de massas, o ICAP, ele vai ser super importante para você se você for trabalhar com amostras mais complexas, como compostos orgânicos ou separações de misturas complexas, por exemplo. Aí, se você trabalha em um laboratório que tem a possibilidade de comprar os dois aparelhos ou ter os dois aparelhos, é muito bom, né? Que você vai ficar muito bem... Você vai ter uma grande abrangência aí de análises que você vai poder fazer. Nessa segunda parte, pessoal, da nossa videoaula, eu vou trazer aqui para vocês uma aplicação cromatográfica do HPLC. E para isso, no caso, eu trouxe aqui uma apresentação de um artigo. Ele foi publicado no ano de 2016, nessa revista que chama Food Chemistry. E o título do artigo é Determinação de ésteres de vitamina A e vitamina E em leites infantis
em leite em pó fortificados por HPLC. Uso de padronizações internas. Introduzindo o artigo, hoje em dia, né, existem muitos métodos de determinação das vitaminas lipossolúveis. E esses métodos, na preparação de amostra, a preparação de amostra normalmente ela é feita por digestão alcalina e a análise normalmente é feita por cromatografia líquida, né, pelo HPLC. Só que existem alguns problemas relacionados à determinação e à quantificação dessas vitaminas em determinados produtos, que é a saponificação. Aí, hoje em dia, existem muitas metodologias sendo estudadas que vêm aí buscar novos métodos, né, que vai minimizar essa saponificação para minimizar os efeitos de oxidação e perda do analito nessas análises. Eu trouxe aqui para vocês a figura das duas vitaminas, né, que que estão sendo estudados nesse artigo, que é a vitamina E, que ela é chamada também de alfa-tocoferol, e a vitamina A, que ela é chamada de retinol. O que permite essas vitaminas serem analisadas por HPLC é que elas possuem cromóforos, né, conjugações de duplas ligações que permitem elas absorverem luz no espectro do ultravioleta e do visível. A saponificação especificamente, né, com esses ésteres de vitaminas A e E, faz com que esses ésteres percam sua identidade específica na análise pelo FPLC. Aí daí que surgiu, então, o objetivo do artigo, que foi o aperfeiçoamento de uma metodologia que já tinha para a quantificação desses ésteres, utilizando detectores de fluorescências modernos através de uma coluna do tamanho de 3 micrômeros em sílica, né, para separação, e o acoplamento dessa separação com quantificação do analito pelo uso de padronizações internas. Bom, então como é que foi feita a metodologia desenvolvida nesse artigo, né? A extração ela foi feita desses leites em pós fortificados e desses leites para nenéns, para crianças, né? Primeiramente, para a preparação dessas amostras foi feita a proteólise com a protease dessas amostras diluídas em água. Depois dessas amostras elas foram misturadas a um solvente orgânico e depois houve uma solução saturada de sal. O processo da cromatografia em si se deu utilizando 10 microlitros as amostras extraídas, e essas amostras foram injetadas no HPLC. Houve monitoramento simultâneo pela fluorescência e pelo detector de fluorescência e pelo detector de UV do visível. A taxa de fluxo aí da injeção foi de 1 ml por minuto. E a coluna, ela, como eu já havia falado, é uma coluna em sílica, possui 3 micrômetros de tamanho, com um volume, né, de 50 vezes 4,6 milímetros. E a temperatura que foi feito o experimento foi a 25 graus Celsius. Falando um pouquinho do HPLC, o HPLC foi o modelo Shimatsu, igual o que eu falei da cotação. E esse modelo específico, ele possui uma bomba quaternária LC20AT, ele possui amostrador automático, nesse caso ele foi operado em fase normal. A coluna em sílica, a marca dela foi a Altec Econosphere. O detector de fluorescência ele foi de duplo comprimento de onda. E também teve um detector de diodo aí em série, que foi colocado para absorver em 450 nanômetros, enquanto o detector de fluorescência de duplo comprimento de onda, um deles foi colocado para excitar 325 e para emitir no 450, o outro para excitar em 280 e para emitir no 330.
pouquinho agora dos resultados, né, dos resultados do artigo. Aqui vocês podem ver 3 figuras onde mostra a determinação da vitamina A, dos ésteres de vitamina A, do palmitato e do propionato. No gráfico B você consegue ver a detecção da vitamina, do éster de vitamina E propionato e do éster de vitamina E o acetato. E no C você consegue ver que a detecção do beta-caroteno e de um outro éster de vitamina B. O que a gente consegue ver é que esses espectros eles possuem picos muito bem definidos, né? O que ajuda muito o que faz com que esse método foi bem feito, né? O HPLC ele realmente possui alta eficiência e alta resolução. E você consegue ver os gráficos A e B, no caso, né? São pelos detectores de fluorescência e o gráfico C pelo detector de matriz de diodo. No outro resultado aqui da figura 2, você vai conseguir ver as mesmas coisas que eu falei da amostra 1 ou da figura 1, só que aqui você tem os ésteres naturais de vitamina A, os ésteres propionato e acetato, o éster de propionato da vitamina E e o éster de propionato, o éster de vitamina E acetato. E também você consegue ver o beta-caroteno e o éster de vitamina B. Só que, diferentemente da figura 1, esses gráficos aqui foram de detecção de amostra de leite em pó, e os gráficos da figura 1 foram de amostras de formulações de leite infantil. Só que eu trouxe também de resultado, essa tabela aqui foi apresentada no artigo, que faz uma comparação da detecção do total de vitamina A e do total de vitamina E observado no experimento, comparado com os resultados de outros artigos, né, com outros resultados de fontes confiáveis. E você consegue ver que não existe muita diferença entre um e o outro. Por exemplo, aqui no total de vitamina A observado de 1631 comparado com o da referência, eles são bem parecidos. Isso foi um método até deles validarem o experimento, né, e mostrar realmente que o experimento funcionou. Para concluir a nossa apresentação, eu trago aqui algumas conclusões do artigo, né, que realmente um novo método foi desenvolvido para determinar a quantidade e a natureza dos ésteres de vitamina A e E, em resposta, né, aos fabricantes ou reguladores de formações de leites fortificados para crianças e bebê. Alguns benefícios com o método também foi alcançado, né, que foi evitar a saponificação e usar outros padrões internos como retinol e o tocoferol propionato. A extração do método com protease ele foi mais rápido quando comparado com o método de digestão alcalina. E o método também conseguiu determinar rapidamente o total de vitamina E e alguns ésteres naturais de vitamina A encontrados nas formulações de leite. Então, é isso, pessoal. Eu deixo aqui com vocês o meu muito obrigado e até a próxima.